Bom, hoje o estudo é do livro Pensamento e Vida. Hoje é dia 9 de março de 2021. Nós vamos falar no capítulo 14, que o item é o corpo, esse capítulo. Bom, antes de seguir adiante, eu gostaria de falar que é um livro tão rico e a gente pegar algumas frases somente, a gente fica devendo essa qualidade, né, do estudo, da transmissão do que é. Então, a, a minha a minha decisão aí sobre na apresentação foi apresentando a íntegra, né, o capítulo todo, parágrafo por parágrafo, e inserir alguns comentários, né, naturalmente, algumas explicações. Então, nós vamos começar com o primeiro parágrafo, que Emmanuel começa assim, né? Abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano, lembremos-nos de que o espírito inquilino da casa física, olha que termo que ele usa, né? Nós, inquilinos do nosso corpo, lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconsciente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante, né, que apesar de quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Ou seja, a ciência já nos deu muitas informações sobre o nosso corpo. A ciência tem o domínio sobre o nosso físico, mas os espíritos, nesse caso Emmanuel, nos lembra de que o espírito, esse inquilino, ele é que preside a formação do corpo, seja de forma consciente ou inconsciente. Desde o primeiro, daquela primeira célula, quando as duas células se juntam, a célula feminina, a célula masculina, no processo de reprodução. Então, desde aquele momento, é o espírito que está conduzindo, está organizando, está formando, sustentando a formação do corpo físico, né? E ainda que ele tenha ajuda dos trabalhadores, dos espíritos superiores que estão nos ajudando a formar esse corpo. Eles estão nos ajudando, mas quem é responsável pela formação do corpo somos nós. Olha que coisa! Isso já começa nos dizendo, ei, é você que é responsável por tudo, por você próprio. Como indivíduo, você é responsável. Então, já começa assim esse capítulo, tratando do nosso corpo. Quando nós vamos montar, quando nós vamos fazer, construir esse corpo que vai ser a nossa casa, onde vamos habitar, né, onde vamos ser inquilinos, aquilo que vai nos ajudar, vai ser a ferramenta durante o processo de reencarnação aqui, ou durante a nossa encarnação aqui, é o nosso corpo, nós somos os construtores desse corpo, de forma consciente ou inconsciente. Todo o tempo. E mais para frente, a gente vai perceber que, inclusive, já com o corpo feito, com o corpo já determinado, já tendo experiência na carne. Então, a ciência conhece tudo isso, tá? Mas não podemos esquecer do espírito. Ele é o responsável, sempre. Vamos pensar sempre dessa forma. O corpo é responsável, ainda que tenha responsáveis pelo nosso processo reencarnatório. Aí, no próximo parágrafo, ele fala assim: trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. O espírito incorpora aos moldes conduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal. Então, desde aquele comecinho, está lá o corpo colocando as impressões, a soma dos reflexos, as qualidades, as virtudes e também as deficiências morais nossas. Daquilo que é bom e daquilo que é menos bom.
para não falar ruim, de que o espírito é portador. É isso que nós somos. Nós somos a soma de experiências. Então, na nossa organização física, vai refletir o que nós somos. Por isso que ele fala, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. Então, ao longo das encarnações, ao longo do tempo, isso não é uma vida, não. São muitas e muitas vidas, muitas e muitas existências. A gente acumula esses reflexos, né? A soma desses reflexos e projeta no corpo. Então, não tem como ser diferente. É mais ou menos assim, eu vou fazer uma comida para minha família. Se eu partir de ingredientes ruins, ingredientes estragados, eu vou ter uma comida ruim, uma comida estragada, de péssima qualidade, perigosa para minha família. Se eu tenho bons ingredientes, saudáveis, e eu sou um bom cozinheiro, eu vou fazer uma comida boa, saudável. Percebe? Então, esses ingredientes vão ser vão ser o reflexo no corpo, ou melhor, nessa comida. Assim como toda a nossa história vai refletir nesse corpo físico. Eu gostaria de abrir um parênteses aí e dizer que nem tudo é escrito na pedra. Eu lembro uma vez do Haroldo Dutra falando, olha, às vezes, uma coisa que a gente fez lá atrás, há 1000 anos atrás, que a gente não tinha condições de poder trazer tudo à tona nessa encarnação seguinte, ou seja, há 1000 anos atrás, eu me preparo todo para que nesta existência agora, 1000 anos depois, eu possa ter condições de passar por essa prova. Então, sendo assim, até mesmo junto ao corpo físico, nós podemos nos preparar ao longo de todo o tempo para ter uma existência onde o corpo não vai estar 100%. Mas para isso a gente tem que se preparar. Mas um dia a gente passa por isso. Então, essa frase, esse parágrafo que está aí, ele está dizendo exatamente isso, no momento certo. Tá? Então, não vamos pensar que de uma existência já na outra a gente pode passar pelo que tem que passar. Às vezes não. Porque aí entra, mais tarde a gente vai ver a misericórdia divina. Tá bom? Então, vamos lá. Amparados no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que, olha essa frase, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos, de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Olha só, é poético o que ele fala, mas tem a ver com ciência. Imaginem isso que eles chamam de matriz espiritual, isso que está fazendo, e hoje a gente sabe que é o perispírito, né? Que vai estar moldando aquele corpo. E o que ele fala de folhetos blastodérmicos é aquela blástula, né? Que é aquela divisão inicial das células, que vai formar um grupo de células que aquilo vai se multiplicando numa velocidade incrível ao longo de 9 meses, para que formem aquele espírito, aquele corpo, que dê condição para aquele espírito encarnar. Então, em torno dessa matriz espiritual, é como se fosse um ímã que vai atraindo os pedacinhos de limalha, porque a matéria tem que vir de algum lugar. De quem? Da mãe. A mãe está oferecendo aquilo. Ela oferece o material, através da alimentação, tudo, que é convertido no corpo físico daquele ser reencarnante. Olha que coisa! Então, como nós temos aí a Marina, né, que está oferecendo material para a filha que está em gestação. Mas é ela que está trabalhando. Olha só, ela já é capaz
Assim como nós fomos um dia e seremos muitas vezes, fomos muitas vezes capazes de formar o nosso corpo físico, trabalhando isso com o conhecimento consciente ou inconsciente de quem efetivamente nós somos e que corpo será esse para a experiência que nós vamos ter. Corpo masculino, corpo feminino, corpo preparado para o esporte, corpo preparado para a ciência, corpo preparado para a arte. Então, ela está assim, orquestrando isso. Então, é isso que acontece. Então, é um imã, como se fosse um imã, que vai atraindo as limalhas de ferro. Então, é uma matriz espiritual que vai atraindo material para formar esse corpo. Então, a gente vai se materializando. Porque antes disso, estava lá no plano espiritual. Era lá que estávamos. Onde é lá? É noutra dimensão, que não usa desse corpo físico, dessa matéria aqui. Mas quando vem para cá, vai se materializando, vai se revestindo de matéria e corpo físico, vai produzindo o corpo. Então, a gente sabe que pensamento e vida é a cartilha que no plano espiritual existe e nós nos preparamos em torno dela para poder reencarnar. Então, nós passamos por isso, porque, quer dizer, boa parte, a menos que seja alguma coisa meio que compulsória, né? Mas a gente, quando faz com certeza nós passamos por isso, porque nós temos aí uma tendência a fazer o bem, tendência, né? Então, nós temos aqui um propósito nobre. Não estou falando que é só essa meia dúzia, estou falando de gente, essa média que nós somos, tá? Essa linha mediana aí. Nem superior e nem tão inferior, né? Ali está tá na média. Então, a gente com certeza já foi preparado e muito provavelmente nós tivemos aulas de como é que ia acontecer. Dentre essas aulas, como que ia se formar o corpo. Então, a gente não viria aqui sem algum conhecimento, né? Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Então, logo, logo, vai ter alguém materializado, o espírito materializado, onde ele pode vir aqui, no meio nosso, e receber abraço, receber carinho, receber alimentação, tomar banho, aprender palavras, ou seja, entrar em relação com esse mundo aqui nosso, né? Esse veículo, olha a complexidade, hein? Constituído por bilhões de células ou individualizações microscópicas, né, que cada uma dessas células, que se ajustam aos tecidos sutis da alma. Então, olha só, são coordenados, estão ajustados pela alma. Então, todo esse monte de células que a gente que é o resultado quando nos materializamos, né, quando a gente vem ao mundo, então, todas essas células estão sendo coordenadas, conduzidas pela alma, porque está sendo, é justaposto, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, olha, energia, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram. Tudo sob o comando de um único diretor, a mente, o espírito, a alma. Essa individualidade que a gente nem sabe definir direito o que é. Nem sabe direito? Não sabe de verdade, né? Não ainda. Então, toda essa energia irradiada do pensamento, da mente, desse espírito, vai estar, ao mesmo tempo, interferindo no meio
e recebendo a interferência do meio, esse intercâmbio, né? E aí o espírito está ali, nasceu, ele está prestes, pronto para que possa intercambiar com o mundo que ele está vivendo. Se alguém tiver alguma observação, por favor, basta, não precisa nem levantar a mãozinha, abre o microfone e fala, tá bom? Aí o próximo parágrafo fala assim, ó, desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma, molda, interfere, né, os reflexos que lhe são próprios. Então, é um reforço daquilo que a gente viu. Então, desde o comecinho até nascer, vamos chamar assim, né? Chegar assim à luz, né? Ser dado à luz, como se diz, ele está plasmando aquilo que ele é, a condição dele. Então, é do começo ao fim, desde o comecinho até o fim dessa gestação. E claro que depois também, como nós vamos ver, ele acaba interferindo também. Criaturas existem tão conturbadas além túmulo, espíritos desencarnados, né, com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, na delinquência e da delinquência e da viciação, que trazidas ao renascimento, aí quando vem para cá, quando renasce, né, quando vem para o plano material, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. Então, em virtude do tipo de desencarne, que vai alterar o seu físico e também o moral, ele reencarna com uma série de problemas. Então, tudo isso, ó, suicídio, homicídio, delinquência, vícios, tudo, quando ele traz, ele vai imprimir no corpo esses desajustes, né? Como eles chamam assim, pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular, ou seja, no corpo físico. Então, tudo é isso que quando ele fala dos reflexos, são essas coisas que nós vamos temos que entender que vai interferir na formação do corpo físico. As enfermidades congênitas, aquelas que nascem, né, com o ser que vai reencarnar, nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por curto prazo, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Às vezes é necessário ter uma reencarnação muito rápida. Às vezes, nem chega a nascer. No ventre, o ventre da mãe é o suficiente para que ele harmonize a sua constituição física. Então, muitas vezes, é claro que aquelas mães, né, ou aquelas candidatas a mães que tiveram um processo de aborto, elas com certeza podem pensar dessa maneira. Eu prestei um benefício a esse ser, que pode ser até o próximo filho em seguida, para harmonizar a sua constituição física. Precisa passar por aquilo, para que numa próxima encarnação, seja na mesma genitora, seja de uma outra família, uma outra mulher, ele venha melhorado, fisicamente falando, equilibrado. Então, as coisas todas têm um porquê, têm um motivo, ainda que a gente não saiba. O fato da gente não saber não significa que não tenha motivo. Então, isso é muito importante para que o espírito recobre aquela condição mais natural, mais perfeita, relativamente falando, possível.
No livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem essa frase aqui. Olha que interessante. O homem tem que reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano, aqui mesmo. Então, ele fez aqui, aqui ele vai ter que regularizar a situação dele. Torna a descer no caminho da vida, torna a se reencarnar, no próprio meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, despojou, expoliou, sofrer as consequências do modo por que anteriormente procedeu. Então, se ele deixou para trás alguma coisa, ele vai ter que voltar na arena, né, da vida para poder resolver. Isso é condição, assim, é uma lei. E não é Deus que fala, não, está aqui ó, a listinha do que você tem que fazer. Não, é a consciência dele. É a consciência dele que vai fazer com que ele tome essa decisão de passar pelo que ele vai ter que passar. Então, nesse momento, é aquela resposta, puxa, por que a gente sofre? É simples, porque nós plantamos a semente errada. Nós plantamos a semente que gerou frutos amargos, que gerou espinho, que envenenou alguém, aquele fruto. Então, a gente retorna, né? Até tem uma frase bem materialista, bem daqueles que não acreditam na reencarnação, que fala, aqui se faz, aqui se paga, né? Eu acho que mais verdadeiro que isso não tem. Pode desencarnar, mas depois volta de novo para pagar aqui mesmo. Né? Por quê? Porque a consciência vai cobrar. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo, da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei da ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. O que ele quer dizer com isso? Quando, de repente, a vida muda tudo, porque estava, de alguma forma, disfarçado, estava ali embutido, estava oculto. Aí, a gente vai e é despertado para aquilo, e passa por alguma situação difícil, porque é a lei de ação e reação. Que essa não tem jeito. Quando ele fala assim, vigilante, com segurança e precisão. Ela governa dessa maneira, com segurança e precisão. Não tem jeito, não dá para fugir. É causa e efeito. Então, a gente tem que resolver os problemas. E aí, eles estão já prescritos, já estão comprometidos nos planejamentos reencarnatórios. É por isso que, muitas vezes, consoantes os programas traçados antes do berço e na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações em plena prosperidade material e por desastres fisiológicos de comovente expressão. Quanto mais radiante, ou quanto mais irradiante, se lhe mostra a saúde. Nossa, está tudo bem, está tudo maravilhoso, eu vivo num céu. Do dia para a noite, a coisa descamba. É saúde que vai para o brejo, é o material que desaparece, é a solidão, enfim, pode ser qualquer coisa. Mas por que? Até onde estava tão bom? Né? O que é isso? Aí a gente vai, pegamos aqui um exemplo que é a extraordinária vida de Jesus Gonçalves. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. É um livro muito de uma leitura agradável, tudo. Conta a vida de Jesus Gonçalves, da reencarnação dele aqui, né? Nos anos aí não saberia dizer aí, mas no século XX, né? Agora, não é no século passado aí, né? Esse acabou de começar, então ali a gente vê a vida dele. Daqui a pouquinho eu tenho um trechinho aí que a gente vai ler. Mas vamos voltar um pouquinho isso, que eu coloquei essa observação, porque a nossa sociedade, ela apresenta, ou ela gostaria, pelo menos ela
ela conduz a forma de ser para que nós sejamos seres úteis para a sociedade. Então, se a gente tem um peso para a sociedade, se tem alguma anomalia na gestação, a gente vai lá e retira, elimina. Só que, pelo que a gente conhece, essa eliminação está tirando a oportunidade de alguém. Oh, mas ele vai sofrer muito. Mas ele combinou isso, não é surpresa. Ele vai passar por isso. Então, essas anomalias, esses defeitos, essas limitações, né? Alguém já falou, não, pode deixar que eu tomo conta dele. E aceita. E a sociedade fala, não, ele vai ser um peso. Vai estar ganhando sem produzir. Vai ter remédio que precisa, vai ter isso, vai ter aquilo. As leis são a favor dele. E ele vai ser um peso na economia. Não é bem isso, né? Do ponto de vista material, sim, mas tem outras coisas por trás disso. Como foi visto logo no primeiro slide, a gente, o físico, a ciência já conhece bem. Agora ela precisa estar a par do que acontece com o espírito. Então vamos ver um pouquinho sobre a vida, né? Um trecho aí da extraordinária vida de Jesus Gonçalves. Bom, Jesus Gonçalves é a reencarnação de pelo menos são duas encarnações que ele foi extremamente mal, não tem outra palavra. Ele foi um bárbaro, né? E ele encarnou como talarico. Ele era um comandante de um grupo de pessoas que faziam todas as barbaridades que vocês podem imaginar. Saqueavam, matavam, roubavam, fazia tudo, né? Aí, o que aconteceu? Deram uma nova oportunidade para ele. Ele voltou como talarico segundo. Quer dizer, ele voltou descendente dele mesmo, né? Não assim diretamente, né? Mas ele, depois, quando ele chegou, ele se nominou talarico segundo, né? Porque não tem como ele ser, bom, acho que não, né? Ser pai dele mesmo, né? Avô pode, né? Porque ele tem isso. Claro que tem processos aí hoje bom, não vamos entrar em outra área, vamos ficar nessa aqui mesmo. Então, ele foi na linhagem lá dele, né, da família lá, na linhagem familiar, ele foi talarico segundo. E aí, quando depois ele teve uma outra encarnação e com muito arrependimento, ele volta para o plano espiritual e pede por uma reencarnação muito dura, muito difícil, mas que era necessário para brandar o espírito dele. Então, o mentor que estava combinando com ele, fazendo o planejamento reencarnatório dele, vaticina isso aqui para ele, olha, o lar feliz e a vida próspera irão durar pouco tempo. O necessário para receberes nos braços espíritos que trilharam muitos passos contigo, faziam parte do bando dele lá, né? E necessitam de orientação certa e segura, que não lhes proporcionastes em outras vidas. Quando ele teve chance, ele não ajudou esses espíritos. Ele foi atrapalhar, foi tornar pior. Curto é o compromisso do espírito que será tua companheira, ou seja, a esposa dele ia desencarnar cedo. Por isso, cedo enviuvarás. Porque quando ele casou com uma viúva, e essa viúva já tinha, acho que 2 filhos. E depois ele teve 4 filhos com ela. Então eram aqueles 6. E ela desencarnou cedo. Ele ficou com aquelas 6 crianças, se eu não me engano. Já faz algum tempo que eu li esse livro. Ficando te aguarda os filhos pequenos. Então ele ia ficar viúvo e com um grupo de crianças ali, os filhos. E em vista dos débitos a resgatar, não darão tréguas às adversidades. Ou seja, ele vai ter tudo aquilo, mas também vai ter um monte de adversidade, um monte de problema. Olha que encarnação já. E não para aí. Agora vem o segundo parágrafo, que assim, aterrorizante. Em teu tecido espiritual estarão inoculados os bacilos da hanseníase, da lepra, que deflagrarão
quando estiveres no verdor da tua juventude e beleza. Lembra aqui que a gente viu? Quanto mais irradiante se lhe mostra a saúde. Então, naquele momento, esse é para exemplificar, tá? De jovem belo e requisitado da sociedade, ver-te-ás como um ser desprezado e humilhado por todos, enquanto o mal, a hanseníase, estiver corroendo teu corpo lentamente. Teu espírito estará sendo educado nas lições da humildade e da resignação. Percebe? Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Uma, o corpo, e outra, o espírito. Um físico, o outro moral. A vaidade e o orgulho, traços marcantes da tua personalidade, quando ele era talarico, nas duas oportunidades, estarão sendo substituídos pela submissão e simplicidade. Olha, às vezes o espírito precisa disso para que ele possa entrar no eixo, para que ele possa se submeter, para que ele possa se tornar simples, para que ele possa aplacar a vaidade, o orgulho, porque isso é parte dele. Então, vocês percebem, esse é um exemplo que se aplica a essa lição que a gente está falando. Em determinado momento, está tudo bem. Ele era inteligentíssimo. Ele veio de uma cidade pequena e ficou pequena para ele, porque ele era expansivo. Ele tinha uma volúpia de crescimento cultural, intelectual, né? Aí ele foi para Bauru, no interior de São Paulo. E lá, Bauru, na época uma cidade muito pequena, mas maior do que Borebi, de onde ele veio, de onde ele nasceu, né, do campo lá, que ele ficou órfão cedo, tudo. A vida dele foi complicada desde o começo, foi de dificuldades. Aí lembra Leon Denis, aqui, né? O homem repara no plano físico e fez no mesmo plano. Então, lá vai ele, né? Passar pelas mesmas experiências, só que agora ele no lugar daquilo que ele fazia as pessoas passarem, né? Tendo o corpo sendo deteriorado, né? Então, ele vai para Bauru, tudo, aí se casa e ia bem em todos os lugares, muito comunicativo, tinha liderança, era a característica dele. Aí, de repente, vem a lepra. Bom, ficou viúvo, todo mundo, apesar de todas as dificuldades, ele manteve a criação dos filhos, tudo, né? Se uniu a uma mulher, mais uma vez teve mais um filho, ela também desencarnou, não tinha jeito, ele estava realmente destinado a ficar sozinho. O espírito, esse mentor, ele já falou isso tudo. Isso aqui é tudo o que ele ia passar. Agora, se a gente lê o livro, a gente vai ver que ele passou por tudo isso. E teve momento que ele se revoltou. Teve momento que ele já duvidava da existência de Deus, por passar pelo que ele estava passando. Então, essa dentro da extraordinária vida de Jesus Gonçalves, ele tem esse trecho aí, que é justamente quando ele vai reencarnar. Um pouco antes disso, conta a história dele, o que ele fazia, as barbaridades, tudo. E o fato de ele ser chamado de Jesus ele mudou o nome dele. O nome era Jesus, de batismo. Mas ele não se achava digno. Depois que ele foi domado, né? Já estava numa colônia de hanseníase, né? E ele já estava, né, já acreditando em Deus, acreditando em Jesus, tudo. Ele não se achava digno de ser chamado de Jesus. Então ele mudou o nome para Jesus, para mudar um pouco, para tirar o foco, que ele não se achava digno de ter esse nome. Seguindo no livro, né, O Pensamento e Vida, no capítulo 14, falando do corpo, contudo, essa parte ela é assim, como é que eu diria? Ela é motivadora para a gente, porque nós podemos mudar o destino. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos
geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. Então, tem atenuantes, dependendo da maneira com que a gente encara o sofrimento, a dor que a gente está passando, aquela existência sofrida, porque é a presença da misericórdia divina. Se o devedor se revela amigo do que ele está passando para resolver seus débitos, para pagar seus débitos, ele tem o apoio, ele tem a misericórdia divina a favor dele. Então, por isso que Emmanuel fala, é imperioso lembrar, é importante lembrar disso, que nós podemos mudar isso. Tem atenuante ao longo dos pagamentos que a gente vai tendo, né? A prática do bem, sim, é simples, a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. Tá vendo? A gente pode resolver, pode ajudar, pode melhorar. Depende de como que a gente vai estar trabalhando. Assim, ao longo do tempo desse sofrimento. Olha que coisa, a gente faz um monte de barbaridade, faz assim por atacado, né? E depois a gente paga a prestações no varejo, assim, de maneira prolongada, e não tudo uma vez só. De vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares. Olha só, os nossos pensamentos atuam sobre as nossas células, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, se a gente se utiliza do trabalho no bem, se a gente se utiliza da prece, se a gente se utiliza da busca da alegria, onde quer e qualquer que seja a situação, nós vamos estar mudando o nosso destino. A gente vai estar mudando essa rota de sofrimento, porque nós somos senhores dos nossos destinos. Já fizemos isso quando estamos chegando. A gente já desenhou destino, já programou destino, o roteiro. Mas a gente pode ter atenuante e a gente pode mudar esse destino. Pode fazer um outro destino. Não foi Chico Xavier que falou, olha, não adianta, o que já passou, passou. Não adianta chorar por isso. Já que a gente não pode mudar o passado, vamos mudar o futuro. Então é isso. A gente vai mudando de acordo com essa lei do auxílio que ele chamou aí. Bom, até agora esse é o final, né, do Pensamento e Vida, desse capítulo, na verdade, né, o corpo. E eu peguei uma mesma lição de Emmanuel do livro Vinha de Luz. É a número 156, chama-se O Vaso. Então, é o mesmo Emmanuel falando de uma outra forma sobre o nosso corpo físico, né? E ele é um alerta bastante, eu diria assim, até meio contundente, né? Mas ele não deixa de ser apropriado, né? Tem um trecho da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que fala que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ele está se referindo ao vaso físico, ao corpo, né? Aí Emmanuel fala, a recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade, ou seja, valia para aquela época, vale para agora. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, então, eu vou repetir, eu sublinhei e tal, porque nós estamos falando desse homem comum que é o homem do mundo, que ainda não percebeu, que não abriu seus olhos para a realidade espiritual. Lembra da primeira transparência, do primeiro slide? É assim, a ciência sabe muito bem sobre o corpo, mas temos que lembrar do espírito. Então, o homem comum,
ele não tem a visão do caminho evolutivo espiritual, ele tem a visão do caminho evolutivo material. Então, o homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras. E, em toda parte, observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Acho que todo mundo já viu por aí, seja próximo, seja distante do nosso dia a dia, pessoas que têm consequências em virtude da forma de ser, da falsa visão de como se cresce, de como se evolui, né? Aqui aparecem abusos da alimentação. Além, surgem excessos inconfessáveis. Então, um é material e o outro moral. Existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Então, a gente é como se fosse um veículo desgovernado, né? Atropelando, atropelado, esmagado, esmagando, pela maneira imprevidente de ser. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. Ainda que a gente tenha tanto descontrole, né, sobre o nosso corpo, o nosso uso, ainda assim a bondade divina está procurando nos auxiliar. Isso a gente pode ver através da medicina que está aí. A medicina é para isso, para manter a gente vivo, né? Os ensinamentos de escolas de alimentação, de boa conduta, pode ser igreja, pode ser o que for, está procurando manter esse patrimônio íntegro. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. Isso é pauta do dia, né? Ainda mais nos dias de hoje, de pandemia. O Pai compassível, Deus, nosso Pai, não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. É um empréstimo esse corpo físico. A gente consegue muitas vezes cuidar melhor do carro do que cuidar do corpo físico. E a gente vai ter que devolver os dois, tanto o carro quanto o corpo físico. Então, somos nós que viramos as costas para para a preocupação de Deus para conosco, através das suas leis, claro, né? Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas e estonteantes. Transformam os outros, transformam-no outros em máquinas de gula carniceira, quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Então, se nós buscamos o equilíbrio, essa prova, né, de inteligência, de razão. Poucos, raros, saem dela integralmente vitoriosos. Desses que buscam usar a inteligência, né? Porque é muito difícil isso. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, esquecendo-se, olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. Ou seja, nós buscamos milagres para que a gente resolva os problemas. A gente vai, sei lá, no médico, na farmácia, e pede uma pílula para resolver aquele problema que nós fizemos, nós provocamos, né? Mas não, o reajuste, o resgate, depende de nós, compete a cada um de nós. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos. Nós, como pais, não podemos fazer com que os filhos tenham esse vaso, o corpo todo bem cuidado, né?
senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Então, é com educação. A gente não consegue preservar a saúde dos filhos, mas a gente pode transmitir o conhecimento, as diretrizes, para que eles saibam como melhor preservar o corpo. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Porque, olha, se a gente for ver bem, a complexidade, a beleza da organização física é algo assim de cair o queixo. Às vezes até eu fico assim pensando, como que existe médico ateu, o médico materialista, né? Assim, não materialista, mas que acredita em algo além da matéria. Porque é tão complexo, é tão bonito, que não é possível que não tenha sido assim produzido, criado por alguém. E sim, como eu acredito, que é obra do acaso. Não é uma crítica isso aí, porque nem todos os médicos são materialistas, né? Absolutamente. Tem muitos médicos que são religiosos, que são crentes, que ainda que não tenham religião, acreditam em algo superior, né? Porque a beleza é muito evidente, a complexidade e tudo isso. Então, vamos devolver esse vaso físico, esse corpo tão bom, ou assim, pelo menos tendo um histórico de boa utilização, devolver para quem nos emprestou isso aí, né? Então, foi isso aí que a gente prometeu para hoje, né? E esperamos ter cumprido aí o objetivo. Vamos fazer alguns comentários? Muito bom, esclarecedor. Gostei muito. Obrigado. Mas foi Emmanuel quem esclareceu, não fui eu, não. Eu só fui só li o que ele escreveu, né? E Marina, que é bonito saber que quem você está esperando chegar assim é aquela que está ela própria cuidando muito bem disso, né? Assim, ela já tem uma responsabilidade, né? Tá muito bem. E aí, alguém gostaria de comentar? Quem que está com o símbolo do Las Vegas Christian? É a Suelen? Oi, Luiz, sou eu. Porque eu entrei hoje para a reunião de 5h30, e aí, adivinha, não lembro qual que é a minha senha. Vai ficar essa agora. Não sei voltar. Tá bom. Você tem alguma coisa? Não, mas eu acho que aqui a Marina está perguntando sobre a cirurgia plástica. Olha, uma vez eu li um livro muito interessante sobre o espírito cuidar da plástica dele espiritual. Foi uma coisa assim interessante. Eu acho que a gente pegar e se embelezar, eu acho que até uma obrigação, sabe? Da gente se mostrar mais bonito. O espírito, quando ele está bem, isso no plano espiritual, aquilo vai atingindo, não atingindo, vai influenciando na aparência dele. Então, muitos espíritos falam assim, nossa, minha avó, mas ela parece tão jovem, né? Porque quando ele viu que desencarnou, ela estava bem velhinha, tá lá, né? Estava já bem acabadinha, né? Doente. E ele vê, o espírito vê aquela pessoa irradiante. Então, o reflexo da condição moral, espiritual, de felicidade, né? Ele reflete no corpo espiritual, né? Então, a gente querer ser bonito não é crime. Agora, a gente fazer disso
sabe, profissão de fé, né? Ficar dia e noite pensando nisso, fazendo isso, tudo. Tudo que é exagero, não creio que seja producente. Uma plástica, que crime deve ter? Nenhum. Agora, a pessoa tirar do pão, tirar das condições, né, ali da família, ou sei lá, e aplicar nisso, eu acho que aí não tem um equilíbrio, né? Não tem uma coisa muito justa. Mas eu sinceramente vejo dessa maneira. Uma plástica é direito de quem quiser, né? Quer deixar o corpo mais bonito, quer deixar assim, onde a gente está, a gente gosta de apresentar beleza. Ninguém quer fazer o contrário, ninguém quer assustar ninguém, né? Então, e eu lembro de ter lido isso aí, de um espírito conversando e falando que no plano espiritual, se não fosse natural uma plástica, era possível sim uma transformação, sabe? Não através de cirurgiões plásticos, mas aprender como, assim, transparecer beleza através de comportamentos, pensamentos, atitudes, né? É um tipo de plástica. Seguindo esse raciocínio, eu vou falar a minha experiência. Então, eu tenho uma tendência muito grande a engordar, não é? Aí eu me desculpo, não, eu venho de uma família de pessoas gordas, obesas e tal, não. Na hora, quando eu quero, eu me cuido. Eu fico no peso que me faz bem. E isso, você cuidar do corpo, eu acho que é uma coisa tão necessária, tão bonita, não é? Tão nobre, porque quando a pessoa se descuida do corpo, não é? Se descuida, está se descuidando também da saúde, não é? Aí aparecem taxas elevadíssimas, aparece diabetes, aparece uma série de outras coisas. Eu sou muito a favor assim de plástica, desde que seja uma coisa natural, né? Não para pessoa como tem gente aí que quer ficar como a Barbie, aí já fez 20 cirurgias para ficar parecida com a Barbie. Não, a plástica onde você se sente melhor, não é? Onde você se sente bem. Bem, eu fui casada com cirurgião plástico 25 anos, né? Então eu sou a favor da plástica, claro. E eu acho que tudo aquilo que você procura para melhorar seu corpo, melhora seu espírito, melhora seu pensamento, melhora sua saúde. Eu acho que tudo é válido, desde que não seja com exagero. Vocês veem, quando Chico Xavier colocou uma peruca lá, até o espírito ficou meio assustado, né? Ficou... Eu lembro disso. Reagiu, né? Até Emmanuel falou, que isso? Ele falou, sem comentário, eu quero e pronto. O outro vai lá, que é um outro palestrante, né, conhecido aí, que é Divaldo, pinta o cabelo. Ué, é o direito de cada um faz aquilo que acha que realmente é o... Sente melhor, né? Exatamente. Agora, como você falou, sabe, Marileide, se a pessoa passa do limite, aquilo vira uma obsessão, uma fixação, tem que aí tem que ir para sei lá, fazer um tratamento psicológico, porque está indo para o outro lado. Percebe? Eu estou talvez exagerando, talvez até, não sei, falando coisas que podem não ser tão coerentes aí, assim, segundo o que alguém ache, possa achar, né? Mas o fato é que nós somos responsáveis pelas atitudes nossas. E se a coisa é feita assim de maneira, sabe, assim, não é tranquila a palavra, mas assim de consciência limpa. Melhorar até o estado emocional, né? Por exemplo, você pega assim uma pessoa que nasceu com lábio leporino, né? Não, não pode fazer plástica, é proibido. Não, isso é contra as leis de Deus. Não pode. Imagina. Poxa, a pessoa tem dificuldade até para falar, então por que... Quem faz aquela plástica, aquilo é uma bênção. Meu marido era especialista nisso. Então, quantas pessoas, inclusive, ele tirava um dia na semana para fazer caridade, né? Então, ele, assim na rua, pegava aqueles meninos que ficavam pedindo
mendigos, né, ou vendendo qualquer coisa, se ele visse uma criança com lábio leporino, ele dava logo o cartão dele, olha, me procure aqui, assim, 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 e ele tirava um dia só para trabalhar para a caridade. Ele não ganhava, eu lembro bem, era uma quarta-feira, ele ia para o hospital lá em Recife, um hospital do governo, e fazia só caridade, mas ele não fazia caridade, por exemplo, de mamas, a não ser que a mulher tivesse uma mama enorme, prejudicasse o corpo dela, assim, o peso, né? Mas ele fazia, na quarta-feira, ele fazia só caridades, e 90% era lábio leporino. Nossa, as crianças, depois que passavam a falar normal, eles endeusavam, doutor, obrigada, obrigada, porque jamais iriam ter condições financeiras de fazer aquela cirurgia, né? Lábio leporino é uma bênção, é uma bênção. E tantas outras, esse é um exemplo, mas tem tantas outras coisas, né, que realmente nós temos que, sabe, avaliar os casos, não é uma coisa assim, escrita na pedra, não pode, né? Então, realmente, se puder libertar alguém, e se puder libertar até pessoalmente, a pessoa se libertar porque tinha algum complexo, alguma coisa, e pôde resolver aquilo, nós temos que, por obrigação, de perseguir a felicidade. Isso falava um amigo, ele falou, nós temos obrigação de sermos felizes. Então, a gente está no plano espiritual. Claro, uma felicidade sadia, né? Vamos pensar sempre na felicidade como algo Desde que não prejudique uma outra pessoa, você tem todo o direito de ser feliz. Ou ele mesmo, né? Ou prejudique ele mesmo, mas exatamente, tem o direito de ser feliz. Tem o direito da busca da felicidade, tem que ir atrás dela, né? Realmente. E o que vocês acham que Emmanuel trouxe para a gente aí aquela última lição, né? O vaso, ela é um pouco assim, eu encaro assim como um pouco forte, né? Contundente. Mas às vezes a gente precisa disso, né? Para dar uma despertada, né? Não é assim? Kátia, ver você na tela e não falar nada, parece que tem alguma coisa errada. É que eu estou com barulho aqui, e eu não quero abrir o microfone para dar barulho. Mas tinha hoje mesmo. Oi? Mas a turma está quietinha hoje mesmo. Nem a Carol falando. Está todo mundo pensando, né? É bom refletir um pouco. O que eu estou fazendo? Cadê a Carol? Cadê a Carol? Carol, fala aí. Será que a Carol dormiu? Eu estou aqui. Você tem uma percepção com a Carol, hein? Que tô o tempo Eu não todo. dormi, não. Eu estou aqui. Eu estou só pensando. Não, porque é muito tarde aí, né? Não, mas é porque esse assunto, quando fala do corpo, me pega. Não, você não. Olha, se vocês tiverem a oportunidade de ler, isso tem em PDF, é só colocar lá A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, vai aparecer lá em várias fontes, né? Mas o principal é a Biblioteca Virtual Espírita. É um livro assim muito interessante de ler. E ele esclarece bastante, é um exemplo de uma vida, né? de um espírito que passa por essa experiência, mas que dá para extrapolar e ver muita similaridade com situações. Claro que o caso dele não é o caso de manual, assim, não, aconteceu isso, então vai acontecer aquilo, porque não tem nada, assim. Cada caso é um caso, né? Seja para nós, seja para quem for. Mas é um livro bastante interessante, muito bonito. E ver depois como ele lá no hospital, né, de hanseníase, né, tratamento de hanseníase, ele faz ele desenvolve um grupo espírita, e tem trabalhos mediúnicos, estudos, tudo, né, no Hospital de Pirapitingui. Tem um que é Lauro de Souza Lima, que é lá em Bauru, e depois ele foi transferido para Pirapitingui, que fica ali perto de Itu, talvez na cidade de Itu. E é muito interessante como ele organizou tudo, como ele foi bastante influente lá naquele local. E assim, nesse lado espiritual, porque depois que ele se converteu, não é que se converteu, depois que ele cedeu
a tudo que ele estava passando, ele passou a encarar a vida de uma forma diferente. Oi, Ana Paula. Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Não, eu acho interessante a gente lembrar sempre que é o espírito que comanda o corpo, né? Mas o problema é que o espelho reflete o corpo, então a gente esquece muitas vezes do espírito, né? Acho que isso que é muito interessante, porque quando a gente está encarnado, a materialidade ela fala muito alto, né? E infelizmente a condição do esquecimento nos impõe o esquecimento do espírito, da nossa condição espiritual, né? Então é por isso que o evangelho, não é à toa, né, que eles falam tanto para a gente fazer o evangelho no lar, olhar o evangelho sempre, porque é ele que vai guiar a nossa moral, né? É ele que vai olhar, quando a gente olhar no espelho e falar assim, não, isso daqui vai perecer, isso aqui não é tão importante, não é isso que determina o que eu sou. Então, eu acho que por isso, esse livro do Emmanuel, ele fala muito disso, né? Que a gente precisa da moralidade mais acentuada do que a nossa imagem, do que até a nossa intelectualidade, né? A gente fica muito perguntando por quê, por quê, por quê. Eu mesma, né? Eu falo isso porque isso é um lado que reverbera muito em mim. Mas a gente esquece do para quê, né? Que você estava falando desse senhor, né? Então, para que ele passou por tudo isso? Porque ele precisava refazer certos trechos da vida dele, né? Ou, como alguns dizem, reestruturar o perispírito dele. Né? E é através da moral que a gente reestrutura o perispírito, não é através da intelectualidade. Muitas vezes a gente machuca, né? Vamos dizer assim, o nosso perispírito através de tantos porquês da vida, né? Vamos dizer assim. Acho que é isso. É bem lembrado. Acho que é isso mesmo. O esquecimento é uma coisa, né? E o duro é que esse mundo lembra muito a gente daquilo que a gente já traz com a gente, né? Que está tentando combater. Então, é uma luta muito grande. E o Evangelho é esse lembrete, né? Presente em nossas vidas. Essa bússola que a gente tem que utilizar. Mas, infelizmente, ainda nós estamos num patamar evolutivo que, assim, o meio influencia demais a gente. Nossa, às vezes eu fico pensando assim, né? Pouca água, né? Assim, tem uma influência sobre a gente. Nenhuma água mata a gente de sede. Muita água, ou seja, soltar a gente no meio do oceano, também mata, porque, sabe, é muita água. Então, as coisas têm que ser muito bem dosadas. A gente realmente se esquece disso. Então, para tudo. Então, hoje o alimento, que é um grande desafio para a gente se alimentar hoje em dia. Né? A gente falou um pouquinho sobre isso aí, através da Marileide, né? Então, a fartura é meio que nadar no meio do oceano, é demais. Então, né? E também se não tem, é ruim. Zerou o alimento, tal, é como está no deserto, não tem água, né? Agora, tem que ter esse caminho do meio aí, sabe, esse equilíbrio. Isso que é difícil. Né? É engraçado que, na minha pesquisa, eu faço pesquisa sobre comportamento ambiental, né? Uhum. E um dos fatores que a gente sempre analisa é o quanto que o contexto influencia no comportamento humano. E, por incrível que pareça, ele influencia, mas é uma influência tão pequena, porque o que influencia realmente o que dita o comportamento é o que a gente chama de motivação intrínseca, ou seja, é aquilo que motiva o indivíduo, é os valores morais do indivíduo. A gente chama de normas pessoais, né? Mas elas estão voltadas à moralidade, né? E moralidade é o que a gente julga ser o que o indivíduo acredita que é a conduta de comportamento dele. Né? A gente pode falar assim de várias moralidades. A gente tem a moralidade espírita. Então, no fim das contas, assim, é a leitura que eu tenho da minha pesquisa aqui, né? Não é o que eu publico, mas é o espírito que comanda a matéria. Sim. Não é a matéria que comanda o espírito, a gente usa a matéria como desculpa para continuar nas nossas tendências. Mas é o espírito, porque quando a gente se
propõe a mudar os nossos hábitos, a gente muda, não muda? Sim. Não precisou mudar o planeta para você fazer isso, não precisou? Não. Aí entra uma liçãozinha desse livro aí, liçãozinha que chama A Vontade, né? Uhum. Esse livro aí, ele é muito, muito boa. Né? No Pensamento e Vida. No Pensamento e Vida. Tem uma lição que chama A Vontade. Nós precisamos colocar a nossa vontade em movimento, né? Para que a gente possa realmente conseguir nos equilibrarmos em termos de ter uma vida saudável, né? Ter um corpo saudável. Eu ando me questionando muito sobre isso, sobre o tamanho da minha vontade, sabe? O Leon Denis fala muito também, muito bonito, o capítulo dele sobre vontade no livro, que vocês citaram, que eu nunca lembro o nome direito. É muito bonita essa parte da vontade dele, porque ele vai falar da vontade, da dor e do amor. Então ele fala da vontade, da dor para mudar o nosso comportamento e no final é isso que faz a gente aprender o que é amar. Eu acho esse capítulo, acho que é o livro terceiro desse livro. É dividido em 3 livros, né? É muito bonito. Muito bem. Eu estava aqui refletindo, bom, me passou pelo menos uns 15 diferentes tipos de assunto na minha cabeça, porque é um tema, corpo, a gente pode ir longe, principalmente quando se trata de ensinamentos, explicações vindo de Emmanuel, né? Que uma coisa sempre correlaciona a outra e sempre tem muito, muito conteúdo. Mas, assim, uma coisa que eu acho que sempre passa muito na cabeça da maioria de nós, pelo menos, né? É quando nós vemos esses casos, né? Ou, claro, né, que a doutrina espírita explica, né? A doutrina dos espíritos explicam detalhadamente, racionalmente, né? Assim, dessas pessoas que vêm com deformidades, de algum tipo de doença. E eu acho que até comentei numa dessas últimas vezes que eu dei, né, o estudo da epidermólise bolhosa, que é, né, que é aquele projeto de fraternidade, que sim, realmente é uma coisa assim, que quando você olha, né, uma pessoa numa situação dessa, ela nasce, não tem cura, né? E eu sempre, né, e também lembrando que, até o que o Luiz comentou durante o estudo, que a misericórdia divina, né, nos dá várias oportunidades para que a gente vá expiando aos poucos todas as nossas faltas, pensando por essa lógica e sabendo que nada, nem tudo é uma regra. Aí me vem na cabeça uma pessoa, né, um espírito que tem que vir passar por essa provação e já pensando que aquilo ali está diluído. Porque esses dias eu estava comentando até com uma amiga minha, a gente conversando sobre medo, tudo, né? E cada um falou de um medo, e eu fiquei, medo, o que eu teria medo? Assim, mas medo assim, o que me causaria assim, né? E eu pensei muito, assim, coisas eu não gostaria que acontecesse, mas assim, de medo. E eu pensei sobre a cegueira. Eu falei, olha aí, acho que tá aí uma prova aí que ia ser puxado, sabe? Porque assim, não nascer com a cegueira, né? Porque você vai desenvolver outros sentidos. Mas você se tornar cego depois de ter conhecido, né, tudo do mundo, se tornar cego adulto, né? Então, assim, são provações que eu penso assim, pensando que já está diluída, né? Se a gente pensar por esse raciocínio da misericórdia divina. E também ao contrário, né? Coisas que estão programadas para acontecer pela vontade, que entra também do espírito, de estar fazendo a coisa certa, de estar melhorando, de ter uma consciência muito ampla do que tem que ser feito. Eu lembro, e até conheço um caso, na verdade, conheço um caso porque um espírito veio e falou, né, para essa pessoa, assim, deu um recado para essa pessoa, que acabou acontecendo desse senhor perder um dedo, e sendo que era para ele perder o braço, paralisar a parte direita do corpo toda. Mas o trabalho dele era tão extraordinário em relação ao bem e à caridade, desde pequeno, desde o que ele foi ensinado pelos pais, ele sempre trabalhou em prol, que
a misericórdia divina atenuou isso porque ele estava ajudando tanta gente que precisava do corpo dele físico estar ali praticamente 100% para ele continuar fazendo o que ele fazia. Então, é exatamente isso. O espírito é que comanda a matéria e sim, nós podemos, pelas nossas escolhas, aumentar ou diminuir, né, as provações a serem passadas. Mas sempre me vem, sabe, depois de ver, né, uma criança que nasce com essa situação da epidermólise bolhosa ou qualquer outro tipo de doença degenerativa ou que, né, degenera o físico, a aparência física, sempre me vem, assim, são assim espíritos que têm que realmente, né, uma preparação muito grande para você saber, olha, você vai passar por dores constantes durante anos da sua vida, não existe um remédio ou uma cura, né, para isso, mas são coisas que, obviamente, existe um motivo para se passar por isso, né? Então, assim, são coisas que, se a gente, assim, parar para pensar como o corpo, existem tantas funções para o corpo físico, para o benefício do espírito. E mais uma que eu lembro, não vou falar o nome do livro, porque nunca lembro qual que é o livro do André Luiz, entre todas as histórias que o André Luiz tem, me lembro vagamente essa história, talvez alguém se lembrar o nome do livro, da história completa, mas eu lembro desse casal de espírito, casal, né, que nasceu mãe e filho, e eles, ao longo de algumas encarnações, eles vinham fazendo as coisas mais erradas possíveis com os outros, enfim. E eles chegam numa reencarnação que um dos espíritos nasce, uma mulher, e aí vira a mãe desse outro espírito da qual eles trabalhavam em reencarnações passadas, juntos, fazendo mal, enfim. Só que um desses espíritos era tão enraizado na raiva, no ódio, na ignorância, que teve que vir... E eu lembro exatamente o adjetivo que a expressão quer dizer que o André Luiz usa, ele teve que vir contido como se fosse uma jaula num corpo humano, para que ele ficasse em estado... Ah lá, Carol, ação e reação, sou. Obrigada, Carol. Para que ele ficasse em estado de... não como se fosse um estado de sono, mas que ele ficasse ali contido, que era uma das provações que ele passaria. E ele veio num corpo totalmente deformado, doente mental, que precisaria 100% da ajuda daquele outro espírito, que já tinha condições um pouquinho melhor que ele para cuidar dele, mas que está adormecido, isso mesmo, Carol, um estado como se fosse adormecido dentro de um corpo. Olha para que o corpo físico naquele momento serviu para o espírito. E quando o André descreve um estado de uma jaula, eu achei tão assim, ao mesmo tempo que eu pensei, pesado, né? E é assim, e como que o corpo, mas aí deu a entender realmente o que era. Aquilo era para prender o espírito e ainda tendo uma oportunidade de vir, né? E filtrar tudo aquilo que provavelmente estava enraizado dentro do perispírito dele e que ainda demoraria algumas encarnações. Então, assim, como eu disse, já me veio 15 histórias na minha cabeça. Se a gente pensar em assunto corpo, entender o lado físico, o lado biológico, o lado espiritual, o lado da necessidade, acho que, se não for é uma das ferramentas mais poderosas, né, que a gente pode ter aqui na Terra, com certeza, em termos de, obviamente, reencarnar, né? Isso que você falou, Suelen, eu tenho 2 exemplos assim que eu vivi. Um filho de uma amiga totalmente enjaulado mesmo no corpo. E quando nós íamos, ela fazia parte do grupo espírita que nós frequentávamos em Guarulhos. Quando a gente ia na casa dela, nós não podíamos chegar perto do filho, porque o filho beliscava com uma força, não importa quem. Ela mantinha o filho no lugar dele para que ele não fizesse isso. Ele tinha uma raiva contida, que você não pode imaginar. Mas assim, ele não andava, ele não falava, ele não conseguia se movimentar.
porque se ele chegasse perto de alguém, ele agredia. Era uma coisa assim, e ela foi bastante confortada por um espírito, um amigo, que falou que o melhor para ele era isso, que a, a, a emoção desequilibrada dele era tanta, ele tinha tanta raiva dentro dele ainda, que ele poderia fazer coisas atrozes ainda naquela vida, né? Se ele não tivesse enjaulado ele mesmo. A outra, lembrando que foi estudado hoje sobre a misericórdia de Deus, e foi como é que é o nome do palestrante? Eu sempre falo que ele é juiz de direito. Haroldo Dutra. Ele deu essa palestra e foi ele que falou a respeito de que, às vezes, nós precisamos de 1000 anos para que a gente possa vir com o corpo necessário para pagar o débito daquela existência de 1000 anos atrás. Ele falou assim, em tempo, né? Usou 1000, mas era assim, aquilo que ele fez, e nas próximas encarnações ele não tinha o preparo suficiente para passar pela aprovação, para resolver o que ele tinha feito. Então, passa-se muito tempo de preparo, e aí sim. Então, aí, de novo, está a prestação. Aí ele vem com uma necessidade muito grande assim, de comprometer a vida dele e tudo, né? Naquela existência, que a gente fala, nossa, isso aí não é prestação coisa nenhuma, isso é uma parcela única, né? E na verdade, mas ele se preparou para aquilo, porque se fosse antes, ele não teria condições de resolver aquilo, ainda que de forma mais branda, né? Eu acredito que aquele que está enjaulado ainda ele não está tão pronto, né? Mas o exemplo que eu vou dar agora, que é a segunda coisa que, inclusive, você estava falando, no terceiro encontro, ou quarto encontro da Fraternidade Sem Fronteiras, foi quando o grupo de pessoas que cuida das crianças com esse nome complexo aí, que é difícil de dizer, o problema na pele, né? Uma menina foi levada lá para dar o depoimento, e ela estava eles usam uma bandagem transparente, é como se fosse aquele plástico que a gente usa para cobrir o nosso alimento. Eles têm que cobrir o corpo todo com aquilo lá, né? Gente, olha, acho que não tinha uma pessoa que não chorasse lá. A menina, era uma menina, devia ser de uns 8 anos, 7, 8 anos. Gente, o depoimento dela foi tão emocionante, mas ela tinha uma linguagem evoluída, sabe? Ela tinha uma forma de falar, assim, que você via que era um espírito já assim, num nível de evolução para que pudesse aguentar aquilo e dar o exemplo, assim, pedindo ajuda para os outros, né? Para os amiguinhos dela. Sabe? Era uma coisa assim. Então, aí eu comecei a pensar, que espírito já pronto para passar para isso, né? Passar por isso. Sabe? Gente, inclusive a gente consegue o depoimento dela no YouTube, né? No site chama-se Jardim das Borboletas. Jardim das Borboletas, isso mesmo, da Fraternidade Sem Fronteiras. É emocionante o que ela fala. Todo mundo chorou lá, sabe? Apesar das dores que ela sente, ela contou exatamente, sabe? o que ela passava. Ela falava do preconceito, né? Que todos eles, né? Que as pessoas tinham para com todos eles. Muitas coisas ela contou assim, mas de uma forma tão, sabe, tão bonita, né? Uma menina, uma criança, né? Então a gente via assim já a evolução do espírito para poder passar por aquilo. Era isso que eu queria falar, gente. O corpo aí ajudando, né? Mais uma vez na evolução do espírito. Carol, eu acho que da nossa parte aqui estaria
concluído, a menos que alguém tenha alguma coisa, para fazer a fluidificação da água, né? Então, você pode assumir agora? Posso? Obrigado. Todo mundo pegar a água, né? Eu vou colocar o passe aqui pra gente. Preparemos para um passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo
todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.